Olá pessoal, eu sou o Michael e agora nesse mês de março nós vamos fazer uma série aqui no canal falando sobre a questão de visão. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, então se dá aquele recadinho básico, é possível se inscrever no canal e deixar o like, isso vai ajudar bastante a seguir crescendo aqui dentro do YouTube. E para quem pensou que era uma visão de longo prazo, visão de planejamento, na verdade é a visão ocular, né? A gente vai falar sobre olhos, saúde dos olhos aqui no canal agora. Então, a visão, ela é um dos principais sentidos, talvez um dos mais importantes na nossa interação com o mundo, né? Que é através dos olhos que a gente vai enxergar com clareza, o que nos permite trabalhar, estudar, socializar e realizar diversas atividades ao longo do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente só valoriza essa questão da nossa saúde ocular quando começa a surgir alguns problemas. E a ideia do vídeo é justamente a gente estar observando e cuidando deles o quanto antes. Por que eu preciso cuidar tanto assim da minha questão da saúde ocular? Os olhos, então, eles são o órgão mais delicado e essencial do nosso corpo. Qualquer dano ou doença que a gente possa ter nele ali pode estar afetando a visão e impactando de uma forma muito negativa a nossa rotina. E aí a gente pode ter alguns tipos de problemas que a gente tem que estar evitando, né? Que é uma questão de prevenção de doenças oculares, como condições de glaucoma, né? Catarata, degeneração macular, que pode ser prevenidas com tratamento diagnóstico precoce, né? Se você sentir alguma coisa no nosso olho, tem que procurar um médico, né? Uma manutenção de qualidade de vida, porque enxergar bem facilita na execução de tarefas como nas tarefas diárias, né? Como comer, ler, né? Cozinhar, dirigir, limpar a casa, ajudar os netos, ajudar os filhos, né? Toda essa questão que vai acabar diminuindo a questão da visão dessas pessoas, né? Ela tem um desempenho fundamental para trabalho e para estudo, né? Uma boa visão é essencial para ter uma questão de concentração e produtividade. A pessoa precisa da sua visão para estar executando suas tarefas laborais, né, no seu trabalho, ou para estar estudando e se aperfeiçoando. E também é muito importante para a questão de prevenção de acidentes, né? O problema de visão pode aumentar risco de quedas, risco de machucados com objetos cortantes e provavelmente também, se tem uma diminuição de visão, pode causar também acidentes no trânsito. Então, sempre é importante a gente estar cuidando disso. Quais os principais problemas oculares que a gente tem e que a gente tem que estar prevenindo? É a questão da miopia, hipermetropia e astigmatismo, né? É muito comum as pessoas perceberem os óculos. Quem usa óculos normalmente tem algumas dessas questões. Os problemas refratários mais comuns que a gente tem, né? Elas afetam a forma como o olho foca no objeto. Por exemplo, um consegue enxergar melhor para perto, o outro consegue enxergar melhor para longe. E aí precisa de um óculos para estar corrigindo a questão do grau, né? Ou precisa ter alguns que passam a usar lentes de contato, ou alguns casos tem que ser cirúrgico, né? E aí a gente tem uma questão para prevenir e tratar, vai ser através de exames de visão regular, né? O uso da prescrição correta de um óculos e de uma lente, e evitar forçar a visão em ambientes muito iluminados, né? Pessoal, eu comecei a perceber a minha dificuldade de enxergar para longe essa questão quando eu comecei a sentir dores de cabeça mais constantes, né? Eu estava no período da faculdade e eu sentava mais no fundo, então eu tinha dificuldade para enxergar as letras que estavam no quadro, ou eu tinha, depois de ficar lendo algum livro, alguma coisa, tinha uma sensação de muito cansaço, né, porque eu forçava muita visão. Fui no oftalmologista e descobri que eu tinha que estar utilizando óculos e estou utilizando ainda e vou ter que utilizar o resto da vida, né, ou fazer uma cirurgia, mas enquanto eu conseguir ficar com os óculos, vai ser os óculos que eu vou utilizar. O segundo problema mais comum é a famosa síndrome dos olhos secos, causada por uma questão de falta de lubrificação ocular. Pode provocar ardência, coceira e vermelhidão. E o uso prolongado das telas pode ser uma das principais causas, além de uma questão mais biológica, tem a própria questão de utilização das telas, né? Fazer, então, umas pausas regulares durante o uso do computador ou celular, use lágrimas artificiais ou uma questão de colírio receitado pelo seu oftalmologista para manter ele hidratado e evitar ambientes muito secos. Então, vai ajudar também. O glaucoma, que é uma das características pelo aumento da pressão intraocular, que pode danificar o nervo óptico e causar a perda da visão. Então, é importante sempre realizar exames de rotina no seu oftalmologista, especialmente após os 40 anos, que é quando começa a ter uma maior prevalência, e seguir o tratamento previsto, né, depois do diagnóstico que possa ter. A catarata, comum em pessoas idosas, é uma questão de opacificação do cristalino, né? Às vezes é aquela pelezinha que parece que vai vindo por cima do nosso olho, né? Vai causando uma questão de
branquidão, né, e vai causando a questão da diminuição da visão, né. E aí, para algumas pessoas que têm olhos mais claros, a forma de estar prevenindo é a utilização de óculos de sol, e pessoas com olhos castanhos e escuros também tem que estar observando isso. Uma questão de alimentação ricas em antioxidantes, como frutas e vegetais, também vai estar ajudando. E, claro, sempre consultar um oftalmologista quando for necessário para ele avaliar se precisa fazer uma questão cirúrgica ou não. Dicas práticas para a gente manter a nossa saúde ocular sempre em dia. É uma alimentação muito variada, né, com vitaminas A, ômega 3, antioxidantes, que vão estar ajudando a nos proteger e proteger os nossos olhos. Proteção do sol, né, que aí é o dia, por exemplo, agora a gente está, apesar de ser o finalzinho do verão, mas também tem períodos que o verão pode ser diferenciado em algumas partes do Brasil, ou é sempre verão, né, dependendo da região. Tem que estar utilizando o óculos solar, né, para quando vai se expor muito ao sol, por exemplo, é uma pessoa que necessita estar trabalhando na rua no horário do meio-dia ou naqueles horários de sol mais forte. Então, se conseguir utilizar um óculos solar, vai ajudar também a ficar prevenindo, né, evitar olhar diretamente para o sol. A pior coisa que tem é a pessoa olhar para o sol. Todo mundo já deve ter tentado alguma vez olhar para o sol, ou olhou sem querer, né? Olhou assim para cima, deu aquele reflexo, a pessoa fechou o olho, né? Ficou meio sem conseguir enxergar, e ainda está enxergando, parece que o sol, mesmo com os olhos fechados, ou fica muito brilhoso, fica meio piscando umas luzinhas na frente dos olhos. Então, é extremamente importante não olhar para o sol, né? Se quiser olhar, tem aqueles famosos equipamentos de proteção, como aquelas máscaras de sol, vai ver até o sol meio alaranjado, assim, meio esverdeado, dependendo da proteção do capacete da máquina de solda. Evitar mais maus hábitos, como esfregar o olho. O principal problema que a gente tem é quando as pessoas, tô com uma coceira, e começa bem devagarinho, aqui assim pelo costado do olho, daqui a pouco tirou o óculos, não tem óculos, e está esfregando o olho enlouquecidamente porque tem algum tipo de problema. Então, é extremamente importante não ficar esfregando os olhos, né? Outro problema que as pessoas normalmente fazem é ir em farmácia ou em algum outro lugar e comprar colírio à reveria. Eu preciso de um colírio para os olhos, estou com uma alergia. Aí o farmacêutico vai lá e receita, ou a própria pessoa pega, dependendo de onde é que fica, e leva o colírio. Eu queria um colírio só porque cai um cisco no olho. Aí depois está usando o colírio para várias outras coisas. Colírio tem que passar por um oftalmologista para ele recomendar o melhor. Não adianta a pessoa querer usar um colírio que não vai estar ajudando. E o tabagismo também, que é uma das questões mais associadas a essa degeneração do nosso sistema ocular e também da catarata. Então, ele tem uma tendência a aumentar o risco. Outro hábito que a gente tem que estar cuidando muito significativamente em relação à saúde dos olhos é o uso prolongado de telas, né? Sempre que possível, a gente tentar reduzir ao máximo esse uso das telas para evitar uma fadiga digital. Aí a gente tem que estar cuidando de uma questão de ajuste de brilho, né? Por exemplo, durante o dia a gente precisa de um brilho maior nas telas por causa da questão da própria claridade do sol. Mas durante a noite, que a claridade já é menor, a gente não precisa estar com o brilho lá no máximo do telefone. Pode ser um brilho bem mais reduzido. Não ficar muitas horas exposto às telas. Fazer umas pausas de 20 minutos, 30 minutos, dar uma volta, mexer em alguma outra coisa, né? Descansar, ou fazer as atividades da casa que precisa fazer. E manter uma questão de higiene. Sempre lavar as mãos antes de tocar nos olhos, né? Por exemplo, caiu um cisco no olho, esses cabelinhos ou alguma coisa que bateu ali, a pessoa precisa estar retirando porque percebeu que está encostadinho do olho. Lava as mãos e com cuidado vai ali e puxa ou desdobra o cabelinho que está dobrado para dentro. Limpar regularmente, então, óculos e lentes de contato que a pessoa utiliza para não ficar muito embaçado, muito engordurado e forçar a questão da visão. E compartilhar alguns itens de maquiagem, né, como a questão de rímel e delineador. É uma questão, né, que por estar evitando de passar alguma questão, mas a pessoa tinha um problema de saúde nos olhos ali, conjuntivite, alguma coisa, e pode estar passando para as pessoas se dividir. É sempre importante, então, consultar o oftalmologista, fazer alguns exames regulares, principalmente se a pessoa começou a apresentar algum tipo de sintoma. E a gente sabe que se tem algum tipo de sintoma, é que é necessário procurar o atendimento médico. E aí a gente pode ter algumas questões relacionadas a como e quando procurar o oftalmologista. Pode ser uma questão anual para pessoas que tenham mais de 40 anos ou um histórico familiar de problemas oculares. Mas aí, pessoal, Michael, eu tenho visto muitas crianças utilizando óculos. E elas não podem esperar até os 40 anos. Então, será que eu tenho que esperar até os 40? Não, vai depender de vários outros fatores, né? Por exemplo,
Eu consigo enxergar bem de perto, consigo enxergar bem de longe, consigo distinguir as formas, não vejo borrões, não tenho histórico na minha família, né? Não estou tendo dificuldade para ler, não estou tendo várias outras dificuldades, como dor de cabeça, série de fatores. Se a pessoa começar a apresentar sintomas diferentes ou sensações diferentes, aí é o momento que ela tem que estar procurando a ajuda médica. Sabe que então, pode perceber aqui, que cuidar da nossa visão é muito mais uma questão de responsabilidade individual, que a gente tem que estar sempre atento, né? Às vezes as pessoas dizem, mas que eu estou achando que não está enxergando direito, está quase dentro do telefone, ou está colocando o telefone muito longe para poder estar enxergando. Então, as pessoas também podem estar nos ajudando a estar cuidando desses fatores se a gente começar a negligenciar muito. Mas o importante é perceber alguma coisa diferente, procura um posto de saúde para ser encaminhado para um oftalmologista, ou se tem algum serviço de oftalmologia gratuito na cidade, vá, né? Ou se não, seja encaminhado para um especialista para ele estar podendo ajudar. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.